Não é preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas ele estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo quem tem os seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério dos céus. Ele não vive sendo carregado para todo lado. Ele não é santo fabricado, que qualquer dinheiro se pode comprar. Quando ele se move, o vento e a nuvem lhe servem de carro. Ele não é santo feito de barro, mas é Deus no céu, na terra e no mar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido, e tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja ele vai morar. Sem teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Eu já troquei as trevas pela luz, troquei a hóstia pelo vinho, pelo pão, troquei a missa por um culto fervoroso, até a reza eu troquei por oração, a ladainha por um vinho glorioso. Confesso que não me arrependi, a romaria para visitar a cita, deixei a tempo que até já me esqueci. Meu negócio é com Jesus, é com Jesus ir pro céu. Chega de tanta mentira que eu deixei de ser romeiro para ser crente fiel. Eu não conto juazeiro, não, e nem tampouco a caridade. Posso até lutar um dia pra louvar com ousadia Jesus de Nazaré. Troquei o Cristo morto pelo vivo, a penitência por jejum e oração. Do purgatório com certeza desisti, por uma casa edificada em Sião. Troquei a vela pela cruz e não desisto, e de um barco naufragado já saí. Eu sou de perto livre como um passarinho,
confesso que não me arrependi. Meu negócio é com Jesus, é com Jesus ir pro céu. Chega de tanta mentira que eu deixei de ser romeiro para ser crente fiel. Eu não vou pra Juazeiro, não, e nem tampouco a Canindé. Posso perguntar um dia pra lutar com ousadia Jesus de Nazaré. Meu negócio é com Jesus, é com Jesus ir pro céu. Chega de tanta mentira que eu deixei de ser romeiro para ser crente fiel. Eu não vou pra Juazeiro, não, e nem tampouco a Canindé. Posso perguntar um dia pra lutar com ousadia Jesus de Nazaré. Posso perguntar um dia pra lutar com ousadia Jesus de Nazaré. Posso perguntar um dia pra lutar com ousadia Jesus de Nazaré. Eis os grandes prenúncios da volta de Cristo diante de nós. As nações guerreando e os povos clamando em uma só voz. Sei que é triste dizer, mas a paz mundial é uma coisa remota. Só os salvos entendem, tudo está escrito, Jesus está às portas. O cruzeiro morreu, o cruzado não deu, é triste a situação. A pobreza aumentou, o desemprego chegou, só Cristo é a solução. Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, proclamemos agora. O Brasil deve ouvir que o seu Deus é o Senhor e não uma senhora. Nunca vi prosperar um país cujos povos a outros deuses adoram. Quando lhes vem o mal, eles dizem que é bem, não se humilham nem choram. Carnaval é maligno, a macumba maldita, mas sorrindo praticam. O evangelho é pregado, mas não querem ouvir, até a Deus criticam. O cruzeiro morreu, o cruzado não deu, é triste a situação. A pobreza aumentou, o desemprego chegou, só Cristo é a solução. Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, proclamemos agora. O Brasil deve ouvir que o seu Deus é o Senhor e não uma senhora. Deus castiga esse mundo por fome, terremotos, grandes secas e enchentes. Só alguns se humilham, mas bilhões de rebeldes ficam como inocentes. Cada dia aparece uma nova moléstia, assolando e matando. Só há uma saída, é aceitar Jesus Cristo, mas estão recusando. O cruzeiro morreu, o cruzado não deu, triste a situação. A pobreza aumentou, o desemprego chegou, só Cristo é a solução. Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, proclamemos agora. O Brasil deve ouvir que o seu Deus é o Senhor e não uma senhora. De muitos litros. Glórias a Deus. Que a paz de Deus
seja com todos vós que se encontram nesse lugar. Que cada um de vós, quando chegar em casa, que venha dobrar o teu joelho diante do verdadeiro Criador e clamar a Ele, pedir a Ele o entendimento verdadeiro, para ver se tudo isso, meu amado e minha amada ouvinte, o que vocês estão fazendo está correto diante dEle. E para isso, você tem que examinar a Escritura para ver se ela te dá essa base. Se não tiver base nenhuma, o qual é dentro da Escritura, você está sendo enganado, meu amado. Leia a Bíblia, abra o teu coração para a palavra, para que você venha examinar ela e saber que você está sendo enganado por homens que estão sendo enganados pelo diabo. Porque a palavra de Deus, ela diz que muitos estão enganando, mas também está sendo enganado. Então, a mensagem que está sendo pregada aqui hoje é para que você abra o seu coração, aceita ela e seja liberto desse engano. Creia em Deus verdadeiramente. Cristo fala em João 8, 31 e 32. Se permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade, meu amado e minha amada ouvinte, para libertar cada um de nós do engano. E quero dizer para você que ela liberta, porque há 6 anos atrás eu fazia esse mesmo percurso, acreditando em meu coração que eu ia vir aqui pagar uma promessa e viver uma vida de santidade. Só que a partir do momento que eu cheguei em casa, que eu agradeci a Deus por isso, no outro dia eu estava na bagaceira, na idolatria do futebol, na cachaça, na prostituição, na mentira. Então isso aí eu vi através da Escritura que isso não é transformação, mas sim espírito enganoso. Então você tem um meio de ser liberto, você crê na palavra. Se você crê na palavra e pedir a Deus que abra o teu entendimento, Ele abre. Porque Cristo fala que Ele é a luz que vem ao mundo, para que todo aquele que vai nele, que vai para Ele, não permaneça nas trevas, mas tenha a luz da vida. Para iniciar esse trabalho, eu quero deixar uma mensagem que se encontra em João 14. João 14 é um convite que Cristo faz para cada um de vós que se encontra nesse lugar hoje. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conhecereis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? João 14, meu amado, minha amada ouvinte, do 14, do versículo 1 até o versículo 6. Esta mensagem me tirou do engano do sistema religioso e das coisas mundanas, principalmente da idolatria pesada, maligna do futebol. Porque muitos que se dizem evangélicos dizem que somente a imagem de escultura é idolatria. Não é. Todo ídolo, todo ser que você adora fora da divindade de Deus é idolatria. E a idolatria, ela é um pecado de feitiçaria. E aonde há feitiço, há engano pesado. E é só Cristo, meu amado, para libertar. Para isso você precisa alimentar da palavra. Para isso você precisa orar. Para isso você precisa vigiar. E para isso você precisa andar na rocha verdadeira, o qual é Cristo. O sistema, ele diz para você, meu amado e minha amada ouvinte, que Pedro é a rocha, mas Pedro fala nas suas cartas que ele não é a rocha, que é Cristo que é a rocha. Mas todos aqueles que estão em Cristo, ele é rocha.
mas é uma casa viva espiritual, porque nós somos pedra viva em Cristo. Sem Cristo nós não somos nada. Então abre o teu coração hoje, não deixa para amanhã, que amanhã pode ser tarde. Hoje vocês acham que está fazendo o que é agradável diante de Deus. Então eu faço um convite para você. Chega na tua casa, leia essa Bíblia, o qual a Igreja Católica tem ela, mas não lê para vocês. Porque se lê para vocês e vocês crerem nela, vocês vão ser libertos. Assim como eu fui há 7 anos atrás. Então leia a Bíblia, largue de ser incrédulos. Hoje vocês podem rejeitar, mas amanhã pode ser tarde. Porque a rejeição, meu amado e meu amado ouvinte, é gravíssima. Porque o grande dia do Senhor vai vir e você vai ficar para trás com a mentira e com o engano. Então Cristo ele fala que vai vir buscar uma igreja, o qual não é católica, não é budista e não é evangélica, mas se homens que estão esperando ele em santidade e obediência à sua palavra. Porque Deus não quer de nós sacrifício e nem holocausto, mas sim obediência e temor à tua palavra. Em Mateus 22 ele diz que errais, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Então você está errando por não conhecer a Escritura. Porque se você, meu amado e minha amada ouvinte, conhecer a Escritura, vocês vão ser libertos desse engano. E aqui está uma prova de amor verdadeira, o qual nenhum padre, nenhum pastor tem por cada um de vocês. Porque se tivesse, ele pregava a verdade para vocês. Porque o amor verdadeiro, amado, é a verdade. O amor verdadeiro é a verdade. E essa verdade é Deus dentro do homem. E quando o amor de Deus toca no coração do homem, o homem ele é puro e verdadeiro e sincero para falar tudo o que for de acordo com a verdade. Por isso Paulo fala que não podemos ir contra a verdade, senão pela verdade. Então é bom hoje, meu amado, você tomar uma decisão na tua vida. Examinar a tua vida, para ver se realmente o que você está fazendo hoje é agradável diante de Deus. E por isso eu te convido, leia a Bíblia, creia no que está escrito, peça a direção do Espírito Santo, para que você não venha ser enganado. Você não precisa de pastor, não precisa de padre, não precisa de ninguém para te guiar na verdade. Você precisa de crer e obedecer para que o Espírito Santo te guie. Pare de ser enganado. Há 6 anos atrás eu fui enganado de vir aqui a pé, pagar uma promessa, e no outro dia eu estava doente, com a coluna travada e os joelhos inchados. E através da palavra eu vi que era sacrifício de tolo, meus amados. E por isso eu te convido, para de ser escravo do diabo e seja verdadeiramente livre por Cristo. Jesus fala em João 8,36, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que os padres não é livre? Porque eles não pregam a verdade e não tem Cristo. Porque se eles tivessem Cristo, eles falavam para vocês dele. E falar para vocês se arrepender, buscar o caminho verdadeiro com é Cristo e andar de acordo com a palavra. Cristo ele fala para nós crer como diz a Escritura. E você crendo de acordo com a Escritura, você vai ser cheio do Espírito Santo. E aquele que tem o Espírito de Deus não é enganado pelo diabo. O diabo ele tentou o próprio Criador, o próprio Salvador, o nosso Santo de Israel, Jesus Cristo. Em Mateus 4, e Lucas 4 e Marcos 1. Mas Cristo respondeu para ele dentro da Escritura. E o diabo fugiu. Por que fugiu? Porque ele é um mentiroso. E João 8, Cristo vai falar que ele é o pai da mentira. Por isso ele permanece mentindo e enganando. E hoje ele está usando a Escritura para enganar muitos. E muitos achando porque conhece a Escritura está salvo. A salvação, meu amado, é através de você crer, obedecer e dar fruto. A Escritura você tem que conhecer para que você desmascare o diabo com ela. Porque ela é a verdade. Mas a salvação ela vem por obedecer à verdade e permanecer na verdade, o qual Cristo fala em Mateus 24. Se permanecer até o fim, será salvo. Então, toma uma decisão hoje na tua vida e segue o caminho verdadeiro, o qual é Cristo. A Cristo ele não convida você para ir em nenhuma denominação. Ele não manda você seguir homem. Ele manda você dar ouvido à voz do Espírito Santo e andar com ele. Amém? E vai ter muitas mensagens aqui hoje, vindas diretamente do poder de Deus, para que você tome uma decisão e seja liberto e saia dessa escravidão. O qual o homem, ele é falho, o homem ele é mentiroso, mas o homem que é tocado pelo Espírito Santo, ele passa a ser verdadeiro, puro e santo, porque essa obra quem faz na vida do homem é Deus. E para isso você precisa aceitar ele. E o momento e o dia é hoje. Amém?
Aleluia. A fé vem pelo